noite, estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da OAB-RJ, o Adi Damos, e o deputado Robson Leite, do PT. Bom, essa questão da possibilidade, doutor Adi, de se reabrir algumas investigações do ponto de vista formal, isso, de um lado, não traz, digamos, suscita uma discussão e reabre uma ferida, quer dizer, que de alguma forma foi cicatrizada na sociedade brasileira, ou seja, a possibilidade de você ter um novo processo por conta de um novo fato investigado a esse momento, não abre uma janela para que todas as feridas que hoje foram cicatrizadas e que, enfim, a despeito de terem ocorrido fatos absolutamente abomináveis, serem reabertas, isso nesse momento da história do país, o senhor acha que seria aconselhável? Quer dizer, o esclarecimento eu acho que é consensual. Ninguém hoje, digamos, pode ter qualquer tipo de dúvida quanto à necessidade de se ter tudo muito claro. A história do país tem que ser passada limpo. Isso não há, eu acho que é inquestionável, é indiscutível. Mas a reabertura, quer dizer, de todos os casos envolvendo agente público durante o processo da ditadura, é conveniente politicamente a esse momento? Ricardo, eu reconheço que essa é uma questão extremamente polêmica, né? De fato, a tarefa fundamental hoje é a revelação das memórias e a revelação da verdade. Essa é a tarefa fundamental hoje. A comissão encerra seus trabalhos com um relatório. O que será feito com esse relatório será a grande questão após o término dos trabalhos da Comissão Nacional. A comissão terá um prazo de quanto tempo, a Comissão Estadual, para executar seu trabalho? Nós estamos falando da Comissão Estadual. Nesse a Comissão caso. Estadual ela ainda não foi instalada, então esse prazo ele não está correndo. O prazo a que me refiro é da Comissão Nacional da Verdade. Sim, pois processar, né, julgar agentes públicos. Olha, Ricardo, eu diria a você o seguinte: se no Brasil a tortura tivesse acabado com o fim da ditadura, se a violência contra prisioneiros tivesse acabado com a ditadura, se a tortura não fosse o método, né, que se pratica aqui no Brasil, antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura, eu concordaria em considerar esses fatos como fatos que devem ser revelados, mas arquivados. Mas eu enfatizo aqui apenas um motivo. Os torturadores de hoje, com a impunidade dos torturadores de ontem, se sentem com carta branca para continuar praticando as suas atrocidades. Então, o que se quer não é revanchismo, né? O que se pretende, aqueles que defendem que os agentes públicos que cometeram essas barbaridades sejam processados e julgados, não é que sejam torturados, não é que desapareçam, é que dentro das normas do Estado Democrático de Direito, eles tenham aquilo que negaram aos seus prisioneiros, né? Vão se defender, vão estar submetidos ao devido processo legal e, se provado que participaram dessas atrocidades, como qualquer cidadão brasileiro que pratica crimes, tem que ser condenado, né? Deputado Robson Leite, nós estamos já há mais de 9 anos, quase, sob um governo do PT. 2 mandatos do presidente Lula e agora o primeiro mandato da presidente Dilma. Por que o PT, um partido marcadamente de esquerda, somente quase 10 anos após chegar ao poder, tomou a iniciativa de criar uma comissão da verdade, diferentemente de todos os outros países? Na Argentina, essa questão já está superada há muito tempo, já foi esclarecida há muito tempo. No Uruguai também, ou seja, viemos a reboque de todos os outros países e somente quase 10 anos após o partido ascender ao poder, há uma iniciativa nessa direção. Sua pergunta é muito boa, Ricardo, porque, veja, realmente, o presidente Lula, quando assumiu o governo em 2003, e ele batizou de ter pego a herança maldita, aquela coisa toda, havia uma agenda a ser construída e que eu não tenho dúvida se a comissão da verdade também estava. Mas eu ouso acreditar que precisou uma mulher que foi torturada, que passou por aquela situação, que inclusive no ato de lançamento chamou todos os ex-presidentes, algo assim, para mim, emblemático,
e fez essa atitude, esse lançamento, abraçou essa causa. Essa é uma causa, inclusive, da presidenta Dilma, da militância, da história dela, né? Você veja que quando ela se encontrou com a Inês, né, um prêmio que a Inês ganhou, a Inês Etienne, na África, isso se emocionou profundamente, talvez mais até do que na própria posse, talvez mais do que na eleição, talvez mais do que em outros momentos especiais desse primeiro ano de mandato, né? É um fato, o PT vai fazer 10 anos agora em janeiro, uma série de números em relação a diversos aspectos, mas só agora, só uma mulher que passou por tudo isso, que conseguiu emplacar e colocar como prioridade de governo, uma ação de governo, a criação dessa Comissão da Verdade Estadual. Deputado, por conta do fato do Rio ter sido palco de, enfim, infelizmente, atos atrozes, atos absolutamente abomináveis durante o período da ditadura, o senhor acha que nós teremos bastante a fornecer, bastante conteúdo, bastante colaboração a prestar à Comissão da Verdade Nacional por conta, enfim, dessa suposta vasta lista de casos a serem apurados no Rio? Sem dúvidas, não apenas pela questão do DOI-CODE, não apenas pela questão, como colocou aqui o presidente Adir, da Casa de Petrópolis, mas a gente está esquecendo da Fazenda Cambaíba, lá em Campos, onde supostamente há indícios e inclusive relatos de que foi utilizada essa fazenda para incinerar corpos de militantes. E é curioso que o governo federal está fazendo agora um processo de desapropriação dessa fazenda, vai ser entregue para fins de reforma agrária, mas os próprios trabalhadores rurais que estão assumindo essa desapropriação já tiraram uma posição de que o local onde foi feita a desapropriação, a incineração dos corpos, foi transformado numa espécie de um local de cultura, um local de memória, melhor dizendo, para recordar o que aconteceu. E é evidente que talvez o grande marco, o grande gol da Comissão da Verdade é deixar essa mensagem, como você citou muito bem na América Latina, Argentina, no Chile, enfim, e o Brasil também, para que nunca mais aconteça. Se há uma coisa que é lamentável, é a censura, a violência da democracia. Na Argentina, alguns militares envolvidos diretamente nesse processo estão na cadeia, foram para a cadeia, coisa que não ocorreu no Brasil. Mas eu concordo com a tese do Adir, não ocorreu, tem essa interpretação do Supremo com relação à lei da anistia, mas há crimes praticados, o caso da bomba na OAB, posterior à lei da anistia. A bomba do Rio Centro é emblemática e tem um elemento que precisa ser elucidado. Nós estamos falando de agentes do poder público, agindo pelo poder público, com dinheiro público, cometendo crimes, violando direitos humanos. Então, evidentemente que esse é um debate que vai se dar posterior aos relatórios das comissões estaduais e da Comissão Nacional. E aí vai caber, evidentemente, ao Ministério Público, ao próprio Poder Judiciário, fazer esse devido encaminhamento. O caso, o Coronel Ustra, é emblemático. E foi condenado, e de crimes, inclusive, posteriores à lei da anistia. Então fica um desafio que eu acredito que a gente vai ter desdobramento, sem sombra de dúvida. Ok, vou fazer mais uma vez um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente da OAB-RJ, o Adir Ramos, e o deputado estadual Robson Leite, do PT.